Rivo, da Ativo Investimentos, falando. Temos hoje o privilégio, né, de ter duas queridas e grandes pessoas no mercado financeiro, mais uma vez, o Jacques Sonnichen e a Fernanda Ozenda. Eu vou apresentar os dois, né, e peço depois para eles fazerem uma apresentação da Távola Capital. O Jacques é sócio responsável pela gestão de fundo long short da Távola Capital, iniciou a sua carreira na Latin Invest Asset Management, integrando a equipe de gestão. Foi um dos sócios fundadores da FIDES em 2002, sendo inicialmente gestor de renda fixa e responsável pela análise macroeconômica. Em 2005, passou a integrar a equipe de renda variável, tendo sido responsável pela análise de diversos setores, como mineração, siderurgia, transportes, logísticas, autopeças e bens de capital. Graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado em Métodos Matemáticos em Finanças do Instituto de Matemática Pura e Aplicado, IMPA, e possui certificação de gestores Ambima, o CGA. A Fernanda Ozenda é diretora comercial, sócia e responsável pela área de relações com investidores da Távola Capital. Iniciou sua carreira em 2012 como analista macroeconômica na Gap Asset e, posteriormente, migrou para a área de relação com investidores da empresa. Ingressou na FIDES Asset Management em 2016, graduada em Economia pela PUC do Rio de Janeiro, certificada como profissional de comercialização e distribuição de produtos de investimento pela CPA 20 da Ambima. Então, os dois, muito boas-vindas, né? Muito obrigado pela presença e participação nesse evento que a gente já está contando como tradicional, né? Nessa pandemia, a gente já virou a chave, já está utilizando o Zoom já há algum tempo e pretendemos, depois que todo mundo, essa névoa passar, a gente vai seguir com esses encontros, se não semanalmente, quinzenalmente, vamos fazer esse encontro, porque está sendo muito proveitoso a gente poder botar os gestores frente a frente com os nossos clientes e nós, assessores, poder conversar e, com certeza, quando a gente se encontrar na Expert desse ano, vai ser muito mais prazeroso, né? E vamos estar muito mais íntimo. Então, gostaria que vocês apresentassem quem é a Távola Capital e explicar para os nossos clientes e amigos por que investir nos fundos da casa, né? Essa é a pergunta de ouro e vocês fiquem à vontade para apresentar a Távola e apresentar os fundos de vocês. Muito boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Rivo. Primeiramente, agradeço aí a Ativo pelo convite para participar desse evento. Então, começando, primeiro explicando um pouco quem é a Távola, né? A Távola Capital, ela nasceu a partir da antiga FIDES Asset Management. Não sei se vocês conheciam. A FIDES era uma empresa de gestão de recursos antiga, lá de 2002. Ela passou por diversos altos e baixos. Antes da crise de 2008, ela chegou a administrar 800 milhões de reais, que na época era um volume considerável para uma asset independente. Depois passou por alguns períodos, ficou altos e baixos, né? Alguns períodos melhores, outros piores, e acabou ao longo do tempo perdendo uma parte do patrimônio, até que em 2014 foi feita uma reestruturação na empresa, principalmente com a chegada do meu sócio, Gustavo Constantino. O Gustavo é o principal sócio aqui da Távola. Ele fez a carreira dele, começou no BBM, depois ele foi responsável por criar a área de bolsa da SPX, e depois ele veio aqui para se tornar então sócio da Távola e fazer essa reestruturação, né? Então, na época, quando ele veio ainda era a FIDES, ele começou então a mudar toda a equipe ao longo do tempo. Ele criou o fundo dele. Então, isso foi em setembro de 2014, quando ele entrou na antiga FIDES. Ele criou o fundo absoluto, que é o Távola Absoluto, que é o fundo, nosso fundo long biased, que hoje tem cerca de 1,4 bi de patrimônio. Depois, em 2016, em junho de 2016, eu assumi a gestão do fundo long short. O fundo já existia, mas o antigo gestor
saiu da empresa, eu era o analista mais sênior na época, eu assumi a gestão do fundo, long short. Então, o fundo hoje tem 320 milhões de patrimônio, tá? E ao longo do tempo, então, toda a equipe foi sendo mudada, a ponto que chegou no início do ano passado, a empresa já era totalmente diferente do que era anteriormente. E por isso a gente achou que faria sentido mudar o nome da empresa. Por isso, em fevereiro do ano passado, a empresa passou a se chamar Távola Capital. Então, a empresa, hoje, como é que ela está constituída? Eu e o Gustavo somos os gestores. Nós temos o Marcelo Bahia, é o sócio, que é o responsável pela área de análise. Ele também é analista do setor de utility. Ele é um analista muito experiente. Ele foi do Opportunity, depois foi da Pollux, e mais recentemente, há cerca de 2 anos atrás, ele se juntou aqui à Távola. Ele, então, é o head de análise. Debaixo dele, nós temos 5 analistas. Tá? Cada um tem os seus setores pelos quais eles são responsáveis por analisar. A nossa filosofia aqui é justamente fazer análise das empresas de forma muito detalhada para que a gente tenha bastante convicção do que a gente está comprando, do que a gente está investindo, de que a gente tem uma margem de segurança bem elevada no que a gente está investindo, né? Depois, então, mais para frente, eu falo um pouco de cases, né? Para a gente entrar em cenário, coisas mais específicas. Voltando à equipe, a Fernanda é, então, a sócia responsável pela área comercial. A gente também tem o Café, que é o Carlos Fernando Aguiar, que é o nosso macroeconomista. Ele veio, há cerca de 1 ano atrás, ele veio da Capitalo, aqui para a Távola. Tem um trader, que é o Alexandre Cavalcante. Tem o Diogo, que ajuda a Fernanda na área comercial e também é responsável pela parte de risco e compliance da empresa. E tem também o Hércules, que é a parte de back-office. Então, no final, somos cerca de 20 pessoas. Temos também 3 estagiários. Então, totalizando cerca de 20 pessoas. Tá? E, atualmente, como eu falei, a gente administra 1,7 bi de reais. Perfeito, obrigado. E Jacques, assim, falando sobre as estratégias, né? Tu é analista do Távola Long Short e nós temos o Távola Absoluto, que é um Long Biased, né? Isso. Explicar para os nossos clientes o que são essas estratégias, o que significa um fundo Long Biased e o que significa um fundo Long Short para o nosso cliente que talvez, né, tenha alguma dificuldade. É legal, a gente explica, óbvio, como assessores, né, apresentamos, nós temos uma carteira uma representatividade muito interessante, a gente convidou gestores que nós temos, né, bastante clientes que aplicam nos fundos. A Távola muitas vezes esteve na carteira recomendada da própria XP, né, e ela é uma das top 10 ali, está sempre nas paradas da carteira recomendada da XP. Então, me explica um pouquinho da função da estratégia. O que significa um fundo long biased, o que significa um fundo long short, e daí já pode entrar um pouquinho nessa parte, como é que está a composição da carteira, como é que trabalha cada um dos fundos, né? Se é mais macroeconomia, micro e tudo mais. Perfeito. Então, começando pelo fundo Távola Absoluto, ele é um fundo de estratégia long biased. O que é uma estratégia long biased? É um fundo que tem um viés de ficar comprado, né? Mas ele não precisa necessariamente estar o tempo todo comprado em ações, né? Então, é diferente de um fundo long only, que ele fica quase que o tempo todo muito comprado em ações, muitas vezes 100% comprado, às vezes um pouco menos, mas quase que o tempo todo ele fica muito comprado em ações. O fundo long bias não, ele não tem essa obrigatoriedade de estar o tempo todo comprado. O que acontece? Isso dá uma flexibilidade para o gestor, para que em momentos em que a gente esteja mais cauteloso, a gente proteja o fundo, fique menos comprado, aguardando um momento melhor de novamente ficar mais comprado. Então, a gente consegue oscilar bastante a exposição líquida do fundo, né? Alguns fundos, na verdade, a maioria dos fundos long bias
eles acabam ficando num intervalo relativamente curto de exposição líquida, entre 60% e 80%, 50% e 70%. O nosso fundo long bias ele é um pouquinho diferente, porque ele tem a flexibilidade para ficar num intervalo bem maior, para oscilar a exposição líquida num intervalo muito maior. Então, nosso intervalo é entre 20% e 80%. Tá? Então, por exemplo, lá atrás, na época antes de ter o impeachment da Dilma, que a situação macro do Brasil era muito ruim, a Bolsa vinha caindo bastante, a gente ficou com uma exposição líquida muito baixa, perto desse low aí de 20%. Depois do impeachment, quando a gente então teve um período muito bom para a Bolsa, a gente já passou a ter, durante bastante tempo, a exposição líquida bem mais alta, mais para perto do topo desse range, mais para perto do 80%. Obviamente que em situações específicas a gente diminuía, aumentava, né? Mas então o long bias ele tem essa flexibilidade, né? Agora mesmo a gente recentemente estava mais alocado então no fundo long bias e recentemente a gente diminuiu a alocação. A nossa exposição líquida hoje está perto de 50%. Daqui a pouquinho eu explico um pouco o nosso racional para ter feito essa diminuição. Tá? Mas então, o diferencial do fundo long bias é esse. Essa é a diferença para um fundo long only, que tem a obrigatoriedade de ficar o tempo todo comprado em ações. O long bias não, ele pode oscilar a exposição líquida de acordo com o momento, de acordo com a conjuntura, né? Isso é interessante porque muitas vezes o cliente aplica num fundo de ações e em determinado momento ele fica preocupado. Muda alguma coisa na conjuntura e o cliente fica preocupado. O que ele faz? Ele fala, vou resgatar, né? No caso do fundo long bias, você não precisa, você pode falar assim, não, eu confio que o gestor vai tomar a decisão correta, ele está olhando o mercado o dia inteiro, o tempo todo, então ele vai tomar a decisão, se ele achar que é conveniente, de diminuir a exposição do fundo. Então o cliente não precisa ficar resgata de fundo de ações, aplica em fundo de ações. Você deixa que o gestor do fundo long bias tome essa decisão de alocação por você. Tá? Perfeito. E deixando claro, a casa trabalha somente com fundo long bias e com fundo long short, né? Não tem long long na casa. Tá, obrigado. Isso. Nesse momento, nós só temos essas duas estratégias. Tá? Uhum. O fundo long short, agora explicando um pouco do fundo long short, qual é o conceito do fundo long short? O gestor compra ações que ele acha que são interessantes, que estão baratas, que estão adequadas para a conjuntura daquele momento, né? E vende ações que acha que são caras, ações que acha que não vão performar bem naquela conjuntura, né? De forma que você tem uma exposição líquida muito pequena, né? Tem alguns fundos long short no mercado que podem ter exposição líquida maiores, né? Então podem ficar, você compra uma carteira de ações, vende outra carteira de ações e ainda assim fica 30%, 40%, 50% comprado. O nosso fundo long short, ele é quase que neutro. A exposição líquida dele fica sempre entre menos 10% e mais 10%. Tá? E como é que eu monto, então, o fundo? Eu tenho dois módulos do fundo long short. Um módulo onde eu faço pares entre ações. Então, sempre são ações que são muito parecidas entre si, são do mesmo setor, né? Ou até mesmo ações que são da mesma empresa e são apenas classes de ações diferentes, como quando você faz uma ON contra PN ou uma holding contra subsidiária, né? Então, um dos módulos eu faço esses pares de ações. Então, para dar um exemplo, hoje, por exemplo, eu tenho Direcional contra Tenda. São duas empresas de construção de baixa renda, né? Então, são empresas muito semelhantes, mas que a gente encontra hoje uma divergência de valuation muito grande. Uma negocia perto de uma vez o book, a outra perto de 1,7 vezes book, e a gente imagina que ao longo do tempo essa diferença vai diminuir. Então, eu compro uma e vendo a outra, né? Um outro par do setor de utility, CPFL contra Neoenergia. Por quê? Porque hoje eu vejo uma TIR quase igual das duas empresas, sendo que eu acho que a TIR da CPFL deveria ser menor, né? A CPFL é uma empresa melhor, de mais qualidade, que está numa área
que tem menos inadimplência, que é interior de São Paulo. Então, a gente acha justo que a CPFL negocie com um prêmio para neoenergia. Hoje isso não existe, então eu faço esse par. Só para dar alguns exemplos, né? Eu tenho Goal contra a GGBR. A Goal é a metalúrgica Gerdau, que é a holding que controla a Gerdau, que é a GGBR. Hoje existe um desconto grande embutido nas ações da Goal. Então, eu faço a Goal contra a GGBR, tentando apostar que esse desconto, em algum momento, vai diminuir. Tá? Só alguns exemplos do que tem hoje no fundo. O outro módulo do fundo é o que eu chamo de carteira long contra basket short. A carteira long são as ações que a gente gosta mais atualmente, que a gente identifica como tendo um excelente risco-retorno. São as ações que a maioria delas o Gustavo também tem comprado no fundo absoluto, né? Então, é o nosso stock picking. E o que eu vendo? Eu vendo um basket que é como se fosse um índice, mas ao invés de eu vender o índice Bovespa, que é um índice muito concentrado em alguns setores, muito concentrado em bancos, Petro, Vale, né? Ao invés de fazer isso, eu pego todas as ações e vendo todas com um percentual muito pequeno, todas com o mesmo percentual para eu diversificar o short do fundo, a carteira short do fundo. Então, é dessa forma que eu monto o fundo long short. Como ele não tem exposição direcional à bolsa, ele não é um fundo que vai se comparar com o Ibovespa. Ele é um fundo que busca superar o CDI ao longo do tempo. Tá? Então, é diferente do fundo absoluto, do fundo long bias, que ele acaba, mesmo que ele não fica 100% comprado, ele acaba se comparando mais com a bolsa ao longo do tempo, porque você busca proteger em períodos difíceis e se aproveitar de períodos bons da bolsa, né? No fundo long short, não. A ideia é superar o CDI ao longo do tempo. Tá? Perfeito. E Jacques, eu vendo aqui, até pegando minha colinha, eu peguei o último, o material de divulgação do fundo, abril de 2020, o Távola Long Short, por exemplo, que é um fundo bem antigo, né? Ele iniciou em dezembro de 2005, contra o benchmark, né? Que é o CDI, está com um acumulado de 341,26 contra 108,64 do CDI, né? Então, realmente é um fundo que tem uma consistência muito forte. E o Távola Absoluto, ele tem o benchmark dele aqui, está o IPCA mais 6%, né? Contra o acumulado está em 123,78%, o IPCA mais 6 está 84,22% e o Ibovespa 33,88% no período de 2014, outubro de 2014, até março de 2020, que é a lâmina que eu tenho aqui. Então, sim, parabéns, né, pela gestão e interessante ouvir, né, dos gestores, como gestor long short e um dos principais sócios da Távola, essa característica, né, realmente uma estrutura interessante, né? Então, o long biased é aquele fundo que, então, né, pegando a tua explicação, ele é menos volátil que um fundo long only, né? Ele tem menos risco e a estratégia também do long short muito menos ainda, né? Porque é um fundo que não chega nem a ser o benchmark, a própria Bovespa e sim o CDI. Então, vamos dizer assim que a Távola tem uma característica de uma casa mais conservadora para o nosso cliente que está buscando um fundo e entrar na bolsa em alguns momentos como este de crise, que é bem oportuno, né? Então tem bastante opções e por isso que a gente tem bastante valor aplicado junto a vocês. Então explica um pouquinho. Oi, à vontade, não sei quem falou. Sou eu, Thiago. Esse é o intuito, todo mundo participar. Vai lá, desculpa, mas só para aproveitar que a gente está no long short e para não perder o gancho também, tudo bem, Jacques? Tudo bem, Thiago? Sobre a duração das operações, tá? Vocês, qual que é uma relação de prazo médio ou é um target de balanceamento de uma eventual distorção entre ativos? Quanto tempo vocês ficam posicionados? Se vocês costumam também trabalhar com o próprio stop quando uma estratégia, uma operação não anda conforme, né, o
previsto? A gente não tem assim um prazo médio que as operações ficam no fundo. É tudo realmente dependente de o quanto que a gente enxerga ainda de upside, dado o nosso cenário, né? Dado o nosso valuation. Né? Então, Pode ficar dias, talvez até meses. Tem vezes que você atinge muito rapidamente o que você estava buscando e tem vezes que a posição fica 2 anos na carteira do fundo, se o fundamento não mudou e a gente continua enxergando um upside interessante, a gente vai manter aquela posição no fundo. Obviamente que às vezes a conjuntura muda e você vai te retirar aquela posição porque a conjuntura mudou. Você estava buscando posições com uma certa característica e a conjuntura mudou, aquilo não interessa mais, a gente vai retirar. Mas, de uma maneira geral, a gente costuma falar que o nosso stop é stop de fundamento. Se em algum momento o nosso cenário base muda, né, a empresa, de alguma maneira, a gente percebe que alguma coisa alterou e ela não vai entregar o que a gente estava imaginando. Então, a gente revisa as nossas contas e não enxerga mais o upside que a gente enxergava, a gente zera a posição. Né? Então, o que importa para a gente é o fundamento mudar e não se o preço da ação caiu em relação ao patamar que a gente comprou. Nesses casos, a gente até geralmente vai aproveitar para aumentar a posição. Né? Se o fundamento ficou intacto e a ação caiu bastante em relação ao preço que a gente comprou, a gente vai aumentar a posição e não estopar a posição. Tá? Perfeito. E em torno de quantas posições o long short carrega entre pares, né, entre comprado e vendido? Ele costuma ter cerca de 10 pares em média e na carteira long ele costuma ter cerca de 20 ações compradas. Tá ótimo. Obrigado. Justamente essa é a minha pergunta. Eu ia pedir para justamente tu explicar um pouquinho as carteiras, né, dos fundos, se tu pudesse falar de alguns setores que vocês né, têm analisado, se tem algum setor que vocês não operam por uma questão de fundamentos, por uma questão de ética e tudo mais, que a gente vê em algumas estruturas, e explicasse mais a carteira mesmo e a estrutura de cada fundo. Como é que vocês estão fazendo e estão agindo neste momento do Brasil e do mundo, né? Não é só Brasil, é mundo. Pois é um momento bem peculiar e bem difícil para fazer gestão de fundo, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia que ninguém passou por isso, né? A última foi há 100 anos atrás. Então, tanto a gente como todo mundo, os governantes, está todo mundo aprendendo enquanto acontece, né? Então, num momento como esse, a gente acha que a gente tem que montar uma carteira que seja equilibrada. O que eu chamo de carteira equilibrada? Ela tem que ter algumas ações que têm um perfil um pouco mais defensivo. Então, se a gente é surpreendido por alguma piora de alguma maneira, e que a situação vai demorar mais do que se imagina, a retomada da economia seja mais lenta do que se imagina. Então, essa parte da carteira vai ajudar. Por outro lado, a gente também tem que ter algumas ações que se beneficiem na hora que a economia começar a retomar. Né? Então, são ações de setores um pouco mais apimentados, digamos assim. Né? Então, a carteira tem que ficar equilibrada. Né? Mais recentemente, a gente acha que o mercado subiu muito, muito em função da Bolsa Americana ter recuperado e acaba que o Brasil vai atrás. Tá? E também na expectativa de que a gente estaria chegando no ponto em que as economias vão começar a retomar. Né? Então, a gente vê, de fato, alguns países começando a retomar, alguns na Ásia, a China foi antes, né? Alguns na Ásia foram e voltaram, como Singapura, alguns na Europa agora estão começando a retomar, né? Estados Unidos, alguns estados estão tentando retomar, né? Só que o que a gente tem visto é que aqui no Brasil, especificamente, os dados estão apontando ainda para uma piora da situação. Os números que a gente vê, eles são números
subestimados, né? Você tem uma subnotificação de casos, o número de mortes também é muito maior do que o que se fala. Você consegue ver isso pelo número médio de mortes num determinado estado nos últimos X anos. E você compara agora com o que está acontecendo. Tem um delta enorme, e aí você vê que o número de mortes divulgadas por Covid-19 é muito menor do que esse delta, né? E você também consegue ver que a situação está piorando pela situação dos hospitais, né? Acho que todo dia a gente está vendo os governadores ficando mais preocupados com a capacidade dos hospitais sendo tomada, a utilização aumentando, chegando perto de 100%, até batendo 100% em alguns estados. E mesmo estados que têm mais condições, como São Paulo, a utilização dos hospitais está aumentando a cada dia e está havendo uma preocupação. Com isso, você já começa a ter estados fazendo lockdown, né? O isolamento máximo, como foi o Maranhão. Alguns outros estados do Nordeste estão avaliando o lockdown. Aqui no Rio de Janeiro está se avaliando o lockdown também. E São Paulo, que havia a possibilidade de sair do isolamento, começar a sair do isolamento no dia 11 de maio, parece que essa chance já é muito remota, não deve ser feita, não deve acontecer. E também o que a gente tem visto que está acontecendo no mundo é que mesmo lugares que saem do isolamento, a retomada da atividade econômica é muito gradual, né? Você retoma algumas atividades primeiro, as outras vão vir daqui a algumas semanas, e mesmo as atividades que são retomadas, a população ainda tem medo, então ela não vai muito para a rua, vai só fazer o básico. Com tudo isso, o nosso entendimento hoje é que a situação aqui no Brasil vai demorar mais para retomar, pelo que eu acabei de falar, e quando acontecer a retomada, ela vai ser muito lenta e gradual, tá? Então, por isso, a gente acha que a alta da Bolsa, desde os lows, né, voltou lá de 60 e poucos mil índices para 80 mil, e se a gente pegar algumas ações específicas, foi até mais do que isso, a gente entende que esse movimento talvez já tenha chegado no seu limite e pode acontecer até da gente ver um recuo da Bolsa em algum momento, quando as pessoas forem fazer as contas, empresa a empresa, e forem ver que para a empresa valer o que está hoje na Bolsa, a retomada teria que ser mais rápida do que vai acontecer de fato. Então, por isso, a gente reduziu a exposição do absoluto, que vinha em perto de 80%, agora está perto de 50%. Tem um pedacinho que é S&P, o fundo absoluto opera S&P um pouco, hoje é cerca de 5% é S&P, então a posição em Brasil é 45%, e o fundo long short está com a exposição líquida zero, tá? Justamente para não tomar risco direcional, já que a gente está com essa cabeça um pouco mais conservadora nesse momento. Considerando isso que eu falei, que ações que a gente está comprando? A ação que a gente gosta mais hoje é Vale, tá? A gente enxerga a Vale extremamente barata. Ela está hoje negociando a 3 vezes EV/EBITDA, considerando o minério caindo para $75 no final do ano que vem. Isso com câmbio de 3,30, nem é o câmbio de 3,50, de 5,50 que está hoje, 5,30. A Vale ela é muito beneficiada pelo câmbio, né, já que o minério é cotado em dólar e cerca de metade do custo da Vale em reais. Então, com isso, ela é muito beneficiada pela desvalorização cambial. A Vale também é beneficiada pela queda do petróleo. O petróleo é um insumo para a Vale, seja para as operações mesmo, para o combustível das máquinas que extraem o minério, seja para o frete que ela paga para levar o minério do Brasil para a China. Então, no final, ela acaba que a gente está vivendo um cenário em que o impacto para ela da crise é pequeno, não dá para dizer que não tem impacto, porque acaba que algumas operações dela são prejudicadas e ela teve que reduzir o guidance de produção dela para esse ano, mas ainda assim, na soma de tudo, a resultante para ela é muito positiva, ela está num valuation extremamente atrativo, na nossa opinião, tá?
Fora isso, a gente gosta também do setor de proteínas. E hoje a gente tem BRF e JBS. O setor de proteínas, a gente entende que também ele deveria ser pouco impactado em termos de volume. O mundo vai continuar demandando carnes, seja de frango, bovino ou suíno, independente se a pessoa está em casa ou se está fora de casa. As pessoas têm que continuar a se alimentar. O que muda é o mix, né? A pessoa passa a comer menos em restaurantes, mas passa a comer em casa, né? Então, de uma forma geral, a gente tem visto isso nas empresas. As empresas têm tido uma queda muito grande de demanda de food service, que é a proteína que vai para restaurantes, mas tem um aumento muito grande de vendas para supermercados, por exemplo, que as pessoas estão comendo em casa. No geral, a queda de volume praticamente inexiste, os volumes estão relativamente estáveis e as empresas também têm um componente exportador, né? A BRF exporta bastante para o mundo todo, mas muito para a China também. A JBS também exporta, tem uma operação em dólar lá nos Estados Unidos. Então, a gente gosta muito desse setor. Recentemente, a gente reduziu um pouco a BRF, porque existe um risco da justiça mandar a BRF fechar uma planta em Lajeado, no sul do país, que é uma planta importante para ela, que exporta para a China, porque muitos funcionários estão pegando o vírus, muitos funcionários dessa planta. Só que, na verdade, se você for ver, a planta toma todos os cuidados para o funcionário não pegar o vírus. As pessoas pegam o vírus fora da planta, na cidade, porque na cidade as pessoas não estão fazendo muito isolamento. Mas ainda assim existe o risco. O juiz vai decidir em 48 horas se vai fechar essa planta ou não. Então, recentemente, a gente reduziu essa posição, mas a gente entende também que a ideia seria fechar por 15 dias. O Ministério Público pediu para fechar por 15 dias e depois retomar. Então, também o impacto não seria significativo. Então, a ideia seria a gente retomar essa posição depois. Um outro setor que a gente gosta bastante na atual conjuntura é o setor de utilities, tanto de energia elétrica quanto saneamento, né? Uma posição importante que a gente tem é a Copasa, que é a empresa de saneamento de Minas, né? Então, a Copasa, a gente enxerga ela hoje com uma TIR real de 13%. Então, é inflação mais 13%. Né? Enquanto uma NTNB longa está inflação mais 4,40%, mais ou menos, a Copasa está inflação mais 13%. Então, é a empresa mais barata que a gente vê hoje na Bolsa. Lembrando que o setor de saneamento ele não tem muita perda de volume. A gente vê perda de volume no setor de energia elétrica, mas no setor de saneamento não existe muita perda de volume. Na verdade, até existe um pouco de aumento de volume, o que é bom para a empresa. Como as pessoas estão fazendo mais higiene, lavando mais a mão, isso acaba, as pessoas ficam em casa também, então acaba que não usa água no seu trabalho, mas usa em casa e está usando mais ainda por conta dos padrões mais elevados de higiene, né? Então, isso passa até a ser positivo para o volume da empresa, tá? Então, é uma empresa que a gente também gosta. O que a gente fica monitorando nesse setor é a questão da inadimplência, que também possivelmente deveria ser reequilibrada pela agência reguladora. A Copasa está o tempo todo em contato com a agência reguladora de Minas para que isso seja reequilibrado futuramente via reajuste tarifário. Então, é uma empresa então, que a gente gosta bastante. Das empresas de energia elétrica, a gente gosta atualmente da CESP. A CESP é uma geradora, né? Então ela não tem o risco de volume, como uma distribuidora tem. O risco seria se as distribuidoras não pagassem as geradoras, por algum motivo. Mas acho que a gente já passou desse momento, isso já está equacionado, isso não está acontecendo.
até os contratos que a CESP tem são com empresas muito grandes. Isso não... A gente está em contato direto com a CESP, a gente entende que não tem tido nenhum problema nesse sentido. E a gente vê a CESP também com uma TIR de, atualmente, de 11,5% real. Inflação mais 11,5%. Nesse setor, a gente também gosta da CEMIG. A CEMIG, na verdade, ela tem uma TIR até maior do que a da Copasa. A gente enxerga hoje 16,5% de TIR real. Mas ela é uma empresa considerada um pouco mais arriscada. Então, diferente da Copasa, que é saneamento, que os volumes são mais estáveis, a CEMIG não. Ela tem uma queda de volume durante a crise. Queda de volume não é reequilibrado futuramente pela ANEEL, mas o aumento da inadimplência, sim, esse vai ser reequilibrado. Então, a gente já fazendo um cenário mais conservador, ainda assim a gente enxerga uma TIR para a CEMIG muito elevada, de 16,5%. E até vale ressaltar, tanto a CEMIG quanto a Copasa são de Minas, o management das empresas, que foi colocado pelo governo do Partido Novo, né, vem fazendo um trabalho excepcional nas empresas, vem cortando muito custo, elas vêm obtendo resultados operacionais bem interessantes ao longo dos últimos trimestres. A Copasa divulgou o resultado na quinta-feira de noite, antes do feriado, e novamente veio com custos muito controlados, quase que não crescendo custos. Então, isso também a gente vê como com muito bons olhos está investido em empresas que têm um management, são empresas que, apesar de serem estatais, né, então costumam ser mal vistas pelo mercado, porque geralmente operacionalmente elas não são muito eficientes. Nesses dois casos, não. Você tem a gestão da empresa atuando para tornar as empresas cada vez mais eficientes. Tá? Até porque futuramente eles vislumbram fazer a privatização das empresas, e o ideal, quanto mais eficiente elas estiverem, mais caro elas vão ser vendidas numa eventual privatização. A gente não põe nenhum tipo de privatização na nossa conta, seria uma opcionalidade. Hoje a gente enxerga que isso está longe de acontecer, mas é uma opcionalidade. A gente ainda nesse setor tem um pouco de CPFL, mas essas são as maiores posições no setor de utilities. E tem um pouco de light também, que a gente também enxerga como sendo muito barato, mas é uma posição menor. Tá? Uma outra posição que a gente gosta bastante é lojas americanas. Tá? Até é importante falar, a gente tem evitado o setor ligado a consumo e varejo. Tá? Principalmente aquele que é muito relacionado a shoppings. Aquelas empresas que têm todas as suas lojas, ou quase todas as suas lojas em shoppings, e as próprias empresas de shoppings, a gente tem evitado. A gente entende que vai ser um cenário muito desafiador para essas empresas, com a retomada sendo, como eu disse, muito lenta e gradual. Né? Mesmo quando os shoppings abrirem, as pessoas vão evitar ir a shoppings, vai demorar muito tempo para que o fluxo de pessoas nos shoppings retome para alguma coisa perto do que era anteriormente. E, com isso, aquelas empresas que só têm lojas em shopping, ou majoritariamente lojas em shopping, elas tendem a sofrer junto, porque se o fluxo de pessoas diminuir no shopping, vai diminuir para essas lojas também. Tá? Já lojas americanas, ela tem o benefício de ter apenas uma parte de suas lojas em shoppings. Ela tem uma parte razoável das lojas nas ruas. Além disso, ela vende também produtos essenciais e ela atua muito rapidamente para mudar o mix das lojas. Então, quando começou a precisar vender álcool gel, ela rapidamente coloca álcool gel nas lojas, ela coloca máscara nas lojas. Né? E o principal é que a Lojas Americanas é a controladora da B2W, que está sendo muito beneficiada nesse cenário. Né? Então, quando você compra as ações da Lojas Americanas, você está comprando também B2W, metade do valor da Lojas Americanas hoje é B2W, e também você compra as lojas de rua com esse mix,
e toda essa integração que existe entre elas, né? Então, hoje você compra via B2W no site e pode buscar numa loja americana na rua. Ou a loja americana pode entregar para você muito rapidamente, porque a entrega pode ser feita a partir de uma loja que está perto de você, se aquele produto existir na loja. Então, toda essa integração é muito boa para as duas empresas, né? Fora isso, você tem a AME Digital, que é a carteira digital criada tanto pelas lojas americanas como pela B2W, que ajuda a fidelizar o cliente, né? Você pode receber um cashback quando você compra usando o AME Digital, e com isso você vai querer usar esse valor depois em uma outra compra, isso vai te fidelizar cada vez mais, né? Então, essa é uma empresa, a única empresa mais de varejo assim, que a gente tem hoje na carteira, tá? Uma empresa mais recente no nosso portfólio é a SulAmérica, tá? Essa foi uma empresa que a gente comprou há pouco tempo atrás. Ela tinha caído bastante no auge da crise. A gente começou a comprar lá embaixo, ela já até recuperou um pouco, mas a gente está com uma visão bem interessante para a SulAmérica, porque a gente acha que a crise vai fazer com que a sinistralidade para ela caia, né? Então, as pessoas vão usar menos o plano de saúde ao longo do tempo. Nesse primeiro momento, porque está todo mundo evitando ir a médico, fazer exames, só quem tem o vírus é que acaba indo para o hospital. Todas as outras pessoas acabam indo só numa situação realmente mais grave, né? E num segundo momento, o que vai acontecer? Essa crise está incentivando muito o uso de telemedicina, né? Então, as pessoas ligam para um médico do plano de saúde, que o plano de saúde indica, e aquele médico te dá as instruções para situações que não são graves, né? Situações mais corriqueiras. Isso é muito mais barato para o plano de saúde do que você ir para o hospital para tratar uma situação que não é grave, né? Fora isso, a gente acha que essa pandemia vai fazer com que as pessoas mantenham um padrão de higiene mais alto. E isso tende a diminuir a ocorrência de outras doenças ao longo do tempo, que também favorece a redução da sinistralidade da SulAmérica. Então, por isso que a gente entende que é um ambiente bem favorável para a SulAmérica, tá? Na parte da carteira que tende a se beneficiar de uma retomada, a gente tem a Direcional, que eu até citei anteriormente num par que eu tenho no long short, mas eu também tenho Direcional comprada, né? A Direcional, ela é uma empresa de construção de baixa renda, ela atua no Minha Casa Minha Vida. E qual foi a análise que a gente fez? Na crise lá de 2014, 2015, as vendas no setor de baixa renda praticamente não sofreram. Por quê? Porque a pessoa que compra um imóvel do Minha Casa Minha Vida, muitas vezes ela está trocando a parcela que ela paga, quase que o mesmo valor que ela gasta no aluguel que ela já está pagando no imóvel dela. Então, não é uma compra de um imóvel que vai gerar uma despesa adicional para aquela pessoa. Não, você vai trocar o aluguel por uma parcela de um imóvel do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente identificou que esse setor foi praticamente nada impactado na crise lá de 2014, 2015 e 2016. A gente imagina, então, dessa vez até os juros estão até mais baixos, o que ajuda na redução da parcela. A gente imagina que vai acontecer a mesma coisa no momento da retomada da economia. As pessoas que buscam imóveis de Minha Casa Minha Vida vão voltar a buscar e essas empresas, então, vão voltar a vender mais rapidamente. Com isso, a Direcional, se a gente for ver, a Direcional ela quase que não se recuperou nada do low que ela atingiu recentemente. Ela está negociando a uma vez o book. Então, a gente entende que ela está bem atrativa para pegar a retomada da economia. A gente também tem um pouco de Cyrela.
A Cyrela, ela tem um pouco disso que eu já falei para direcional, porque mais ou menos 1/3 da Cyrela é para baixa renda, mas ela também vai pegar no momento que as pessoas forem comprar imóveis mais de alta renda. Vai ser um segundo momento, a gente imagina, mas a Cyrela é a ação mais líquida do setor. Quando o mercado quiser fazer uma aposta nesse setor, vai na Cyrela. E a Cyrela também está negociando a perto de 1,2 vezes book, que também para ela é um múltiplo bem atrativo. Então, a gente acha interessante, como eu falei, balanceando a carteira, colocar a Cyrela nessa parte um pouco mais arriscada do portfólio. Tá? Então, só... Perfeito, Jackson. Sim. Por favor, segue. Não, então, só queria recordar pode seguir, desculpa. Setores que a gente está evitando são shoppings, varejo, que tem lojas dentro de shopping, então, lojas Renner, Arezzo, Centauro, tudo isso que está primordialmente dentro de shopping a gente está evitando. E, obviamente, que setores ligados a turismo também vão demorar muito mais para se recuperar. Então, esses são os setores que a gente vem evitando. Tá? Okay. Então, Jacques, praticamente tu respondeu todas as minhas perguntas, tá? Desculpa que eu me alonguei um pouco, acabo me empolgando aqui e me alonguei um pouco. Não, foi ótimo, eu acho que tu respondeu as minhas perguntas e as perguntas dos nossos clientes também, porque eu tinha separado justamente para perguntar para ti, né? Como é que vocês estão passando pela crise e os horizontes aqui para frente, questão de setores. Eu tinha justamente perguntado assim, eu acho que eu tinha uma outra parte dos fundamentos, né, do Brasil, então eu acho que essa aqui talvez eu poderia trabalhar um pouquinho, até para ver assim, uma questão mais macroeconômica também, né, e a velocidade dessa queda, né, desta crise, ela foi muito grande, né? E tu já respondeu também como é que é a volta. Seria uma outra pergunta que eu ia fazer para ti, né? Que você acredita que a volta vai ser mais lenta e tudo mais. Mas a gente tem no Brasil, né, a gente vinha com uma agenda econômica, reforma de previdência, reforma trabalhista lá atrás um pouco, reforma fiscal, toda a agenda que vinha pela frente. Fazendo um comparativo, como nós estávamos na crise, vamos dizer, uma outra crise internacional, que foi de 2008, nós estávamos muito piores, né, com uma taxa Selic lá em cima. Hoje nós estamos com uma taxa Selic a 3,75, que tende, né, a cair ainda. Não sei, eu queria justamente ver a visão de vocês, né, alguns analistas e alguns economistas né, estão dizendo uma Selic mais baixa. O mundo desacelerando, o mundo está agora inteiro desacelerando. O Brasil, tu acha que dentro desses fundamentos, comparado a outros players que tu já está falando, que já estão retomando, como China, né, alguma parte da Europa, como é que tu acha que vai ser o rescaldo disso dentro desses fundamentos e do Brasil de hoje versus Brasil de 2008? Como é que tu acredita que vai ser essa retomada para nós brasileiros, apesar de lento? Tu acha que o mundo vai ser lento, né? Todos os setores vai ser lento, que para nós tudo bem, porque vamos ser lento, todo mundo é lento, vai chegar na frente, né, todo mundo bem junto. Agora, se alguém disparar, a gente vai ficar para trás de novo, como ficamos na crise de 2008, comparado até agora com os Estados Unidos e o resto do mundo, né? Então, até porque a gente tem clientes que têm posições offshore e eu quero muito trabalhar isso com os clientes também, entender um pouquinho a visão, apesar de você ser uma casa que opera né, Bolsa Brasil, você não opera offshore, né, a não ser o S&P, que eu fiquei sabendo hoje, até não sabia, que vocês têm 5% na carteira, bom. Eu queria ver essa retomada, Brasil versus mundo, o que vocês veem, como é que fica os fundamentos brasileiros a partir do rescaldo dessa crise. Passamos a crise, sei lá, saiu uma vacina e a gente está retomando. O que vocês veem? A gente acha que, infelizmente, a retomada brasileira vai ser mais lenta do que a em outros países, do que a de outros países, né, por alguns motivos. Né? Você pega os Estados Unidos, por exemplo, olha a capacidade que eles têm de injetar dinheiro na economia. Né? Eles estão injetando um valor inacreditável na economia. Né? Isso, com certeza, vai ajudar a economia lá a se recuperar mais e aquele quesinho de inflação que a gente pensa, isso aí
bota na balança também para a gente pensar um pouquinho, será que não possa... 2008 não gerou, né? A gente pensava que poderia gerar, não gerou, e talvez não gere de novo, mas tá. Pode seguir. Sim. Então, como eu vinha falando, os Estados Unidos eles têm a capacidade gigantesca de injetar dinheiro na economia, que é o que eles já estão fazendo, que vai ajudar que o país saia mais rápido da crise. Ainda assim, não acredito que vai ser também uma recuperação em V, como se fala, né? Porque enquanto você não tiver uma vacina, as pessoas vão continuar relutantes em ir para a rua, em consumir, em sair, em ir para os lugares, entretenimento, em viajar, né? Então, por isso que mesmo que eles injetem muito dinheiro, ainda assim não acho que vai ser uma recuperação em V. Mas ainda assim vai ser uma recuperação, eu acredito, muito mais rápido que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem uma situação fiscal muito complicada, a gente tem muito limite para conseguir ajudar a economia, vamos ajudar, o pacote está sendo grande, mas nem se compara ao que está sendo feito nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, você vai ter um salto de dívida PIB aqui, sei lá, de 80% para 90%, e depois todo mundo vai querer ver a trajetória da dívida voltando a embicar para baixo. Porque se isso não acontecer, vai ser um risco enorme do fiscal aqui no Brasil degringolar, né? Então, não é à toa que toda vez que você tem uma possível ameaça do Paulo Guedes sair do ministério, o mercado entra em colapso, como foi recentemente, porque isso significa que o fiscal brasileiro vai ficar descontrolado novamente. O que o mercado, o maior pânico do mercado é que isso aconteça, né? Então, por isso que o Brasil então tem menos espaço para injetar dinheiro na economia, apesar de que vai fazer um movimento grande esse ano. O déficit nominal esse ano deve ser de 8 pontos do PIB, mas ainda assim é muito menos do que os Estados Unidos vão fazer, né? Uma outra questão é que é muito difícil que o governo consiga aprovar reformas estruturantes até o final. Fica cada vez mais difícil. A gente vê toda semana uma crise nova política, né? A gente até acha interessante que o governo esteja fazendo uma aliança com o Centrão, né? Isso pelo menos impede qualquer avanço de um processo de impeachment, pelo menos no curto prazo, mas daí a aprovar reformas estruturantes, a gente acha muito difícil que isso aconteça. Realmente o foco vai ser todo, durante muito tempo, em recuperar da pandemia. Acho muito difícil que grandes reformas, reforma tributária, alguma coisa importante de fato, seja aprovada até o final do governo. Então, somando essas questões, né, falta de reformas e pouca bala na agulha para você injetar mais dinheiro na economia, fazem com que a gente seja um pouco mais pessimista com a recuperação econômica brasileira. A gente acha que outros países vão recuperar muito mais rápido. Com relação ao que você perguntou de inflação, a gente lê muita coisa, cada uma para um lado, né? É um tema muito polêmico. Porque o que a gente está vivendo nesse momento é um choque de demanda junto com um choque de oferta, né? Então, é muito difícil você saber qual vai ser a resultante disso, né? Teoricamente, o choque de demanda, todo mundo pensou num primeiro momento, choque de demanda. Ninguém consome, você tem deflação, né? Só que, por outro lado, todo mundo viu posteriormente que você está tendo um choque de oferta também, porque você está tendo várias indústrias paradas, seja porque você está tendo isolamento, então a indústria é obrigada a parar, seja porque você está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, várias empresas de frigoríficos sendo obrigadas a fechar as plantas porque os funcionários estão pegando o vírus, e aí você já está tendo um percentual grande da oferta de carnes lá nos Estados Unidos parado também. Isso começou a aumentar o preço de proteínas. Então, é muito difícil saber qual vai ser a resultante disso.
né? Em algum momento você vai voltar a demanda, vai voltar a oferta. Ao mesmo tempo, essa injeção maciça de dinheiro que o Fed e o Tesouro Americano estão fazendo deveriam ser inflacionários, mas na crise de 2008 eles fizeram algo semelhante e não foi inflacionário, né? Então não sei por que agora seria, tá? Então essa pergunta acho que ninguém sabe responder. Vai todo mundo ficar acompanhando os dados de lupa ao longo do tempo para tentar pescar alguma coisa, tá? Perfeito. Assim, Jacques, a gente costuma, né, não passar muito do horário das 20, né, por causa justamente que está todo mundo também com muitas lives e muitos encontros e apesar de estar em casa, parece que a gente nem está em casa muitas vezes, né, de tanto trabalho que a gente está tendo e de tanta Sim. demanda que para justamente estar próximo do cliente, que isso é o principal em todos os momentos, né, da nossa carreira como homens do mercado financeiro, mas também como assessor, a gente, né, nesses momentos que a gente tem que estar mais próximo. Então, por isso também essa grande oferta de eventos, de lives e tudo mais. Então, gostaria, claro, está aberto ainda, né? Tem uma pergunta aqui, setor bancário, alguma avaliação, resultados recentes, chance de voltar em 62 mil pontos para testar fundos como 2008? Né? Então, o que vocês acham que já estamos já tivemos o fundo, não tivemos, e o setor bancário pediram para fazer, o Bruno pediu aqui para tu dar uma avaliada, peço uma avaliada então, e depois a gente, se tiver mais alguma pergunta, a gente responde, claro, principalmente de clientes, mas aí depois a gente faz as considerações finais. Tá. Realmente eu esqueci de falar do setor bancário. Era um setor que a gente estava um pouco mais animado até algumas semanas atrás. A gente vinha fazendo o nosso exercício aqui, era que o aumento de inadimplência que aconteceu lá na crise de 2014, 15, 16, que foi espalhado ao longo de um período grande, que a gente teria um aumento de inadimplência semelhante, só que concentrado num período muito curto. E a gente fazendo esse exercício, a gente estava achando um bom investimento comprar os bancos, principalmente Bradesco, no preço atual, que é perto de uma vez o book, e também Banco do Brasil, que está 0,7 do book. No entanto, esses resultados recentes, com os bancos provisionando um valor muito alto, mesmo antes de a gente visualizar a inadimplência se concretizando, fez com que a gente revisse os nossos cálculos e a gente está achando mais prudente considerar que a piora de inadimplência vai ser maior do que aquela da crise passada e não igual como a gente vinha considerando. E com isso, acaba perdendo um pouco a atratividade dos bancos. A gente ainda tem um pouquinho de Banco do Brasil e Bradesco, mas a gente diminuiu a posição recentemente por conta dessa mudança das nossas premissas. Tá? Com relação... Até só voltando à questão dos bancos, a gente acha que tem duas coisas que são favoráveis qualitativamente para os bancos depois da crise. Primeiro, que a gente acha que muito mais gente está aprendendo a usar os meios eletrônicos, usando aplicativos, usando site, principalmente parcela da população mais idosa, que tinha mais dificuldade de usar esse tipo de meio eletrônico, está sendo obrigada a aprender a usar nesse momento. Então, isso vai ser favorável para os bancos depois da crise, porque, com isso, as pessoas, quando aprendem, acabam que depois não param mais de usar. É muito mais fácil você pagar uma conta pelo celular do que ir lá na agência. E isso vai permitir uma redução de custos por parte dos bancos, vai permitir mais fechamento de agências, e isso é bom para os bancos. Outra coisa é que aquela ameaça que a gente vinha tendo sempre das fintechs abocanharem um pedaço da receita dos bancos, principalmente receitas de tarifas, né, ao longo do tempo, muitas fintechs sendo criadas, a gente acha que isso vai ter um pouco de freio depois da crise, porque vai ter menos capital para esse tipo de empresa. As fintechs, elas necessitam muito de capital, elas perdem dinheiro durante muito tempo, até que depois de muito tempo elas ganham uma massa crítica e passam então a dar lucro. Então, nesse tempo que elas perdem dinheiro, elas precisam de alguém colocando capital, como foi o SoftBank colocando
capital no Banco Inter, outros colocando no Nubank. Isso a gente acha que vai diminuir bastante depois da crise. Então, pode ser que essa competição diminua um pouco. E, por último, a questão do Banco Central, até o final do ano passado, estava tomando muitas medidas que era contra os bancos grandes, né? Limitando taxa do rotativo, cheque especial. E quando veio a crise, o que aconteceu? O Banco Central precisou da ajuda dos bancos grandes na crise, para ajudar empréstimo de folha de pagamento. Então, a gente acha que o Banco Central vai ficar muito mais focado agora em passar pela crise. Isso vai demorar muito tempo. Então, a gente acha difícil que a gente veja novas medidas que sejam contra os bancos grandes, como limites de taxas, esse tipo de medida que vinha acontecendo até o final do ano passado. Isso pode vir pelo lado do Congresso. Aí, realmente, toda hora você tem uma ameaça de aumentar o imposto. Esse é um risco para os bancos. Mas, pelo lado do Banco Central, a gente acha que esse risco diminuiu bastante. Mas, ainda assim, pela questão que eu comentei anteriormente, a gente acha que, no momento, perdeu um pouco a atratividade e a gente diminuiu a posição. A outra pergunta é se a gente pode voltar para os lows, né? Até eu acho curioso que recentemente eu li tanto naquela consultoria GaveCall quanto no Howard Marks, da Oaktree, né? Que é o melhor cara que eu acho, que eu gosto de ler, é o Howard Marks. Na verdade, ele citou um relatório da GaveCall falando que nos últimos 15 bear markets, só em as bolsas depois elas sobem e elas não voltam, só uma vez elas não voltaram novamente para o low, né? Então, elas têm a queda grande, depois elas sobem e elas voltam para o low. 14 das 15 vezes elas voltaram para o low em algum momento. Isso me chamou muito a atenção, tá? Acho uma estatística bem impressionante, 14 de 15 vezes. Então, se vai voltar de novo, não sei, mas que 14 de 15 vezes voltou, isso aconteceu, né? Então, eu ficaria com o pé atrás, né? Como eu falei, já subiu bastante do low, tem muita coisa ainda para acontecer, muito risco ainda pelo caminho, né? Então, eu fico ainda com um pouco de pé atrás. Tá. E a última pergunta, então, aqui que veio de um cliente, que o Carlos pergunta: o fundo long short tem alguma estratégia específica para lidar com a crise ou continua atuando da mesma forma habitual? Explicando o fundo, ele já vai... Você pergunta. Na verdade, como eu falei, né, a gente monta a carteira comprada de acordo com a conjuntura, né? Então, nesse momento, a gente entende que a melhor coisa a fazer é você ter uma carteira equilibrada, com algumas ações mais defensivas, como a gente tem um peso bastante grande no setor de utilities, algumas com perfil exportador, que acabam sendo beneficiadas pela depreciação cambial, e outras ações que tendem a se beneficiar caso no momento em que a retomada aconteça. Mas, como eu falei, setores que tendam a retomar mais rapidamente, evitando aqueles setores que vão demorar mais tempo para retomar, né? Então, é dessa forma que a gente monta o fundo para esse cenário. E até o fundo long short, né, por ele tá travado, né? Ele compra um setor e vende do mesmo setor, por exemplo, uma mesma ação da mesma companhia, como tu falaste, né, Gerdau e Goal. Se tu vende uma e compra outra, tu tá travado. Se cair, tu sobe, tu pode até subir junto, né? Ou porque quando tu vai destravar, na verdade, é a referência de uma ação para outra que vai dar o ganho do fundo, né? Nesses casos específicos que é um par entre uma ação e outra, realmente é muito travado, assim, né? É travado. Mas no outro módulo, que é uma carteira comprada contra um índice vendido, aí não. Aí que o fundo long short ele tem uma trava específica dele, então até importando para que lado for. Isso. O que eu posso utilizar é que o fundo pode ficar menos 10 a mais 10. Então,
no momento que eu entender que faz sentido, né? Ano passado eu fiquei boa parte do tempo comprado em 7%, por exemplo. A gente estava bem otimista ao longo do tempo. Então, no momento que a gente achar que faz sentido ter alguma exposição direcional, também eu posso usar para um lado ou para o outro, né? E a volatilidade dele, como eu falei também no início, né? A casa ela é uma casa mais conservadora em relação à bolsa, porque ela trabalha só com long buys e com fundos long short, e a relação fundo long short com long buys do long short é menos volátil do que o long buy também. Então, isso, muito menos. Então, para o cliente entender, né, para todos entenderem que o fundo long short ele é mais ainda conservador, né, guardado as proporções, né, do que o fundo long buys. Sim. Então, Jax, perfeito, acho que tudo foi uma aula, realmente gostei demais, né? Muito fácil de entrevistar, vamos dizer assim, porque as minhas perguntas todas tu foi respondendo ao decorrer da tua explanação, e muito boa, muito claro, eu tenho certeza que muitas perguntas que os clientes também deixaram de fazer, porque teu raciocínio é muito lógico e claro para nós, né? Foi uma delícia a gente te ouvir, né? Eu gostei muito, tenho certeza que os clientes também. Acho que, né, não tenho certeza, depois dessa, pelo menos quem está ouvindo aqui vai nos perguntar justamente sobre mais da casa e vai aumentar as posições junto, e a gente vai voltar, tá, já que convidar vocês, porque a gente quer fazer mesmo, né, passando ou não passando crise, a gente está com uma demanda agora muito grande. Amanhã, essa semana, acho que a gente vai ser semana que vem, a gente tem 2 ou 3 webinar ainda, mas depois a gente vai deixar um mais espaçado, mas eu acho que 1 por semana a gente vai manter, porque está muito gostoso de fazer esses encontros, e como eu disse, a gente aprende mais sobre o fundo como assessor, porque nada melhor do que ouvir o gestor, né? Isso grava na cabeça, é uma forma, né, de ter a pedagogia e a andragogia, né? A gente aprende, nós que somos mais velhos, é a andragogia, porque tem muita didática e é muito claro a gente ouvir vocês. E para os clientes, com certeza também, isso é uma aula que a gente teve de ti hoje, muito obrigado. Né? Eu acho que agradeço a todos os clientes e passo para ti só dar as tuas considerações finais, e o Luiz depois coloca nosso próximo webinar. Tem aí na mão, né, Luiz? Depois coloca a nossa próxima agenda, ou nos fala a nossa próxima agenda. Muito obrigado, então, e deixo para as tuas considerações finais. Bom, eu que agradeço o convite, Rivo, obrigado aí para o pessoal da Ativo, e me coloco à disposição para participar sempre que vocês quiserem, para a gente ir atualizando ao longo do tempo a conjuntura, né? Como é que a gente está pensando, está evoluindo o nosso raciocínio ao longo do tempo. Tá bom? Obrigado a todos. Boa noite. Agradeço também a Fernanda, né, pela disponibilidade, acompanhou nós, e estamos à disposição de vocês, né? Por favor, vamos fazer este encontro não ser apenas um, agora a gente vai se encontrar outras vezes. Luiz, tem a nossa agenda? O da Giant, que é o próximo, dia 14 de maio, eu não tenho agora aqui a... Tá, 14 de maio, então nós estamos com a Giant. Não está pronto. Tá, a Giant é 14 de maio, deixa eu olhar no calendário, é na quinta-feira que vem. É isso, é quinta-feira que vem, então. Que horário, Luiz? 6h30. 6h30, 18h30, a Giant vai estar com a gente, e dia 15 já tem outro, né? Ou não, dia 16. Não. É dia 12, a Quineia, mas não está confirmado ainda. 12 talvez será a quinta foi transferida também. Então, nós vamos aguardar ainda a Quineia, mas então confirmado do Giant dia 14. Muito obrigado a todos os clientes, amigos, né? É sempre um prazer estar com vocês, e contem com a gente sempre. Amanhã a gente conversa se tiver alguma dúvida específica, também quiserem mandar algum, tenho certeza que tanto o Jax como a Fernanda está à disposição, né, para a gente conversar e responder a tábua inteira. Eu vou mandar para vocês, Givo e Luiz, a apresentação, a nossa apresentação institucional, como eu te falei no início, tem um pouquinho da história, um pouquinho mais da estratégia dos fundos, histórico de rentabilidade, aí vocês repassam para o pessoal aí, e se ficar qualquer dúvida, vocês entram em contato com a gente. Muito, muito obrigado, tá? Então, uma boa noite a todos e um bom resto de semana. Nos falamos. Beleza. Obrigada, pessoal. Nos agradecemos. Obrigado, boa noite. Boa noite.